E aí, quando ele fala do Brasil, ele diz que cruzou com Lula ali, que teve ali 30 segundos e que foi ótimo, né? Então ele fez uma brincadeira ali. Vamos nos encontrar, ele fala na semana que vem, para discutir alguns assuntos, e se o Lula estiver disposto a ouvir, nós podemos ter uma boa relação de volta ali com o Brasil. Mas eu acho muito difícil, Adriana, porque quando a gente olha os dois discursos, eles foram completamente na direção oposta. Tudo que o Trump falou da questão das guerras, da questão de imigração, combate às drogas, ambientalismo, foi o completo oposto do que o Lula disse. E antes de Trump dizer que vai negociar com Lula, ele deu nome aos bois no que está acontecendo aqui no Brasil. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. Ele falou que a gente está vivenciando a censura, a corrupção judicial e a perseguição política. Então ele falou isso e depois disse que vai encontrar com Lula. Então eu não me animaria nada sobre esse encontro, dado que os dois têm visão de mundo e de Brasil completamente oposta. E também, quando a gente elenca ponto por ponto do discurso do Trump e do Lula, a gente vê um antagonismo completo, né? Trump, ele começa criticando a ONU, né? Ele fala que acabou com 7 guerras e que tudo que recebeu da ONU foi um teleprompter quebrado e ter ficado preso no elevador. Ele começa, inclusive, dizendo isso, que ele participou, a empresa dele, de uma licitação pelo prédio da ONU e acabou que escolheram outra e foi com valores muito, muito maiores e que até hoje nem o elevador funciona, que ele, inclusive, foi chamado no Congresso para depor em relação a isso. E aí ele fala que essa corrupção que aconteceu na construção desse prédio, infelizmente, mostra o que acontece na ONU de forma geral numa escala muito, muito maior. Então foi uma crítica bastante dura, ao contrário do presidente Lula, que enalteceu ONU, OMC e todo o resto dessas organizações globalistas. Na sequência, ele começa a falar exatamente dessas guerras. Ele fala, olha, eu já terminei durante as minhas administrações com mais de 7 guerras e diz que o maior risco à humanidade hoje são as armas de destruição em massa, que são exatamente as armas nucleares, e ele fala do fim que ele deu ali na guerra do Irã. E ele falou, o Irã jamais pode ter uma arma como essa. Então ele traz isso, né? E a gente sabe que ali o contrário, né? A gente já viu ali o presidente Lula criticando Israel nesse sentido, defendendo o Irã. Então ele foi bastante enfático. Fala do combate ao tráfico, né? Ao contrário do Lula, que disse, olha, a gente não pode equiparar crime organizado com terrorismo. E ele fala, não, eu vou combater como terrorismo sim. Isso é o que mais mata hoje em dia americanos aqui. Eu vou combater o uso de drogas, estou fazendo isso. Então ele reforça, a gente vê sempre a contradição entre o que um disse completamente o oposto do outro.